Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Esse assunto tem estado aí, né, bem presente nas redes sociais nos últimos dias. Eu tenho acompanhado também, tanto na internet quanto nos canais aí do Brasil, que tem tido reportagens também sobre esse tema. E pronto, e tá mesmo ativo nessa última semana. A primeira matéria que repercutiu muito foi a paralisação da confecção de passaporte no Brasil, seguido de que os brasileiros estão pedindo socorro no consulado brasileiro aqui de Portugal para que seja custeado o retorno para o Brasil. Então, com base nesse crescente número, né, de pedidos, o consulado foi nas redes sociais colocar que eles não têm recurso financeiro e nem obrigação perante a lei de fazer esse tipo de serviço, uma vez que um critério de um brasileiro entrar em Portugal é que ele tenha passagem de vinda e de volta. Então, pessoal, com base nisso, eu vim aqui falar para vocês um pouquinho, né, do meu ponto de vista sobre isso. Então, pessoal, com base nisso, o que que eu vejo? Por que que tá acontecendo muito isso? Uma é que tem gente que vem como turista, o que já deixa o percurso com mais espinhos e o caminho a percorrer mais longo. Eu acho que hoje em dia é o primeiro passo errado é vir de turista. Existem vários meios aí da gente vir legalizado e o caminho é difícil, mas diminuímos um pouco os espinhos. Então acho que o primeiro ponto é isso, vir de turista. Camila, mas eu não tenho outra hipótese, o único jeito é esse. Ok. Segundo ponto, vim mesmo com um planejamento financeiro. Então tem gente que acha que se chegar aqui com 5.000 euros tá rico. Isso daí você entra para um aluguel e compra a mobília inicial e acabou seu dinheiro. Então, se você trabalhar e não receber, se você ficar doente e não conseguir trabalhar, se você conseguir trabalho, mas não conseguir babá ou creche, ou seja, não vai entrar nada. Então você vai ter que acabar voltando. Então, gente, assim, esses pontos que eu tô dizendo é o que eu vejo diariamente acontecendo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Para diminuir a chance de retornar rápido, a minha dica, a minha sugestão seria vir com visto, é o primeiro ponto. Assim a vida segue, né? É só eu começar a gravar vídeo, a Laura vem. É incrível isso. Voltando pro raciocínio, minimiza a chance de dar errado, vocês virem legalizados. Segundo ponto, esse planejamento financeiro, quando a gente fala é assim, de 10.000 euros para cima. E quanto maior é a família, mais euros para cima de 10.000. Ah, Camila, mas eu só tenho 5. Então quer dizer que não vai dar certo? Quer dizer que vai ser difícil. Camila, eu só tenho 7. Difícil, mas ok. Camila, eu tenho 15, 20, 30.000 euros. Ótimo. Então você consegue começar como tem que ser. Teve aí agora essa semana, né, a modificação na lei dos arrendamentos, o que é bem legal. Havia uma lei em vigor que diz que os proprietários só poderiam pedir no máximo 3 calções, ou seja, uma renda e 3 calções, que é o que aconteceu comigo. Isso era o que a lei estava em vigor. E essa semana eles aprovaram essa alteração para 2 calções apenas. Então, a partir agora de janeiro de 2023, para tentar diminuir essas falcatruas que estão tendo de pedir 12 meses aí de calção, agora vai ter essa alteração na lei, aonde por lei você pode pagar 1 mês e 2 calções apenas. Porém, contudo, entretanto, já existia essa lei dizendo que só podia 3. E a galera tá pedindo 12. Então, eu acredito que não tem muita fiscalização. Mas, como tem a rede social e muita gente fica sabendo dessa informação, talvez a pessoa consiga argumentar e o proprietário rever os seus conceitos e rever a proposta. Então, né, com relação a isso, ok. Outra coisa, aproveitando que eu lembrei disso, existe a outra situação, que é quando isso não é registrado nas finanças modelo tipo 2, aonde a pessoa proprietária trata direto com você. Então você não tem um contrato registrado nas finanças, o que é ruim. Por quê? O proprietário alega que vai ser direto, porque aí você vai pagar menos porque não tem imobiliária na jogada. Porém, se ele te pedir como manda a lei,
um mês e 2 calções, quando você sair, pode ser que ele diga que você não deu nada, porque ele não pede nada por transferência bancária. Isso vai ser dado em mãos. Depois o arrendamento, o aluguel, né? Você vai pagar também dinheiro em mão, porque ele quer driblar os impostos do governo. Então, ou seja, na hora de sair, se você falar, ai, cadê meus 2 calções? Pode ser que ele fale que você não deu nada. E como que você vai provar que deu? Aí, assim, talvez valha a pena vocês serem espertos, né? É, de repente fazer um vídeo, não sei, tô dizendo coisa que eu tô pensando agora. De repente vocês estão em casal, um despistar e fazer um vídeo mostrando, falando, está aqui os 2 meses de calção, né? Nós estamos entrando em janeiro de 2023, né? E aí, então, é isso. Quando a gente sair, um calção fica pro último mês e o senhor nos devolve um, é isso? É isso. Ah, ok. Pode ser uma prova depois na justiça, né? Se for necessário fazer qualquer coisa. Mas é complicado, sabe, gente? É complicado. Então, assim, voltando ao tema do vídeo, que é sobre as pessoas estarem indo embora. Eu penso isso, que é o que mais pesa na vida das pessoas, é isso. Estando longe, as pessoas têm uma visão errada. Eu falo porque eu também tinha. A gente pensa, ah, ok, no meu caso, eu vou estudar no centro de Braga, eu posso morar em Guimarães, eu posso morar em Famalicão, não tem problema algum. Eu vou de trem todos os dias, porque o Brasil eu já faço isso. Eu ando uma hora e meia dentro do Brasil para ir para o centro da cidade, por que que eu não posso fazer isso lá? Só que, quando a gente está no centro da cidade, a gente tem ônibus para fazer isso, a gente tem trem para fazer isso. Na pior das hipóteses, você chama Uber, tem 1 milhão de Uber. Aqui em Braga, que é o que eu posso dizer, não tem. Então a gente não tem transporte público aqui, gente. Passou de 7, 8 da noite, já é considerado noturno. É de hora em hora ou então nem tem. E aí quando você vai chamar Uber, às vezes também não tem. Então você vai ficar ilhado no centro da cidade, dormir debaixo da ponte. Porque não tem transporte público assim. Então, assim, a gente tem que ser bem realista, sabe? O meu canal é um canal onde eu sou muito transparente, aonde eu digo pra vocês tudo que eu vejo, tudo que eu penso, né, para que vocês não venham iludidos, sabe? É possível dar certo, é possível. Tem muita gente dizendo para os familiares não venha, mas aí a pessoa pensa, ok, não vem por quê se você tá aí? Porque a pessoa às vezes não tem dinheiro para ir embora. Ou então ela vai embora para quê? Se ela não tem o que fazer no Brasil, ela não tem imóvel, ela não tem nada. Então ela vai empurrando com a barriga aqui. Então, mesmo assim, o familiar vem e chega aqui quebra a cara. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês de história, para poder alertar vocês. Eu conheci um casal recentemente, através de uma pessoa da igreja. Vieram um casal e uma filha de 16 anos, vieram para o Porto, 15 dias de arrendamento, passagem de volta, turistas para ficar. Passado 15 dias, não conseguiram quarto, não conseguiram nada, 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 nada. Então decidiram que iam lá para Lisboa, iam pôr a filha de 16 anos para voltar para o Brasil e o casal ia vir para Braga para tentar qualquer coisa. Chegou no aeroporto, não conseguiram embarcar a filha de 16 anos, foram os 3 embora para o Brasil. É uma das histórias que eu tenho para dizer para vocês. Um outro casal veio com uma criança de 1 ano e meio, foram viver nesses interior, que a gente diz que ok, interior, tá tudo certo. Foram pro interior, chegou lá, não conseguiam trabalho nem lá nem aqui no centro de Braga. Compraram um carrinho, o carro mais andava quebrado do que funcionando. Não conseguiram turistar, não conseguiram aproveitar, não conseguiram nada, porque estavam mais a pé do que com esse carro funcionando. Conclusão: a pessoa despejou eles. Eles tinham feito amizade com uma brasileira que tinha um pai cadeirante, deixou eles viver na garagem, já que a garagem tinha porta, era fechado, aonde ela guardava a cadeira de rodas do pai naquela garagem, mas era o que ela podia oferecer. Esse casal com essa criança aceitou ficar nessa garagem, num local frio, úmido, aonde todo dia entravam e saíam por conta dessa cadeira de rodas. Uma garagem não tem banheiro, então eles faziam as necessidades fisiológicas na sacola da criança e eles, né? Então era tudo colocado numa sacola, para vocês terem uma ideia. E o pessoal do Brasil mandando algum auxílio financeiro ao que eles conseguiam comprar de comida na rua e comer. Não conseguiram trabalho, não conseguiram nada, foi onde pegaram o cartão que eles tinham ainda do Brasil, compraram a passagem de volta e voltaram para o Brasil.
E ainda disseram depois que no Brasil vários familiares estão de cara virada para eles naquele intuito de, poxa, eu te ajudei a ficar lá e você desistiu. Mas para vocês verem o nível de que a pessoa tenta e às vezes não funciona. Às vezes não é só, a gente pensa assim, ah, é só ter boa vontade que dá certo. Mas vocês vão ver que não é assim. Então, eu vou deixar para vocês agora uma reportagem que passou aí no Brasil, explicando mais detalhadamente o que eu tô relatando para vocês. Tem um vídeo já aí no meu canal de 2 inscritas do meu canal que conseguiram fazer todo o passo a passo que eu ensino e estavam na minha turma, no meu curso de estética. E uma delas, a Inara, infelizmente, ela tá com um pouco mais de 3 meses aqui, desistiu, tá voltando agora, sexta-feira pro Brasil. E eu vou gravar um vídeo com ela ainda hoje, vou colocar para vocês o porquê, né, como se deu tudo, para ela compartilhar com vocês a trajetória da família dela, para que vocês vejam como que as coisas são, para que não seja só eu falando, para que vocês vejam na prática uma história de uma outra família que infelizmente já está tendo que voltar para o Brasil. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Assistam essa reportagem e lá no final da matéria, deixam para mim aí o que vocês acham. É tempo, não é tempo de vir? O que as pessoas fazem de errado? O que vocês acham vendo, né, assistindo com um teor crítico mesmo, de pôr na balança o que acontece, o que está acontecendo, se vocês estão ou não preparados para embarcar nessa aventura. Desempregados e sofrendo discriminação. Brasileiros que tinham um sonho de morar em Portugal agora pedem ajuda para voltar ao Brasil. O Alisson está há 9 meses em Portugal. Ele até conseguiu emprego em um lava-jato e numa metalúrgica, mas acha que não foi tratado com respeito por onde passou. Os funcionários estavam criando problemas comigo, sabe? Dificuldade comigo. Aí eu fui falar, eu não vou ficar nesse lugar, não tem como ficar nesse lugar. Só depois que chegou, ele deu entrada na documentação para ser residente no país e poder trabalhar legalmente. Mas já desistiu da ideia de ficar. Olha, hoje eu estou desempregado porque também, nesse último momento, eu escolhi estar assim, sabe? Porque eu já estou olhando passar de volta, até mesmo se eu achar essa semana, eu já vou essa semana. Eu volto para o Brasil. A situação do Alisson é parecida com a de muitos imigrantes brasileiros recém-chegados do país. Alguns, com menos de um mês em Portugal, estão pedindo socorro a consulados e outras associações para fazer o caminho de volta. Tem um amigo meu, até morava na mesma cidade que eu, veio, ficou 2 meses e meio e foi embora. Tem um tio meu que veio, trabalhou 20 dias e foi embora também. O movimento tem sido tão grande que o Consulado Brasileiro em Lisboa fez uma publicação nas redes sociais falando do aumento significativo de pedidos de repatriamento por quem afirma não ter condições de pagar os custos de retorno ao Brasil. Na publicação, o consulado lembra que não tem competência legal nem orçamento para custear estes voos de volta. Para este especialista, o insucesso passa pela falta de planejamento antes de sair do Brasil. Nem todos dão certo, nem todas as pessoas planejam, nem todas as pessoas vêm com algum lastro financeiro para poder suportar os primeiros meses, né? Então, eu acho que isso é fundamental, esse planejamento, justamente para poder conseguir se regularizar no país. A principal alternativa para quem não tem recursos nem para comprar a passagem de volta é buscar ajuda no Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração da OIM, Organização Internacional das Migrações, que é vinculada à ONU. Segundo dados da OIM, de janeiro a outubro deste ano, 687 brasileiros pediram ajuda para voltar para casa. Esse número representa mais do que o triplo do registrado em 2021, quando houve 219 casos. Das 243 pessoas que a organização apoiou comprando a passagem de volta, 67% estavam em Portugal há menos de um ano e 91% viviam em situação irregular no país. Portugal é um país muito fácil de se migrar de fato. Porém, tem que ser feito de uma forma correta, tem que ser feita com o auxílio de um advogado de imigração, devidamente licenciado, devidamente treinado e com experiência para fazer esses tipos de trâmites imigratórios.
Alguns brasileiros viajam sem ter noção da realidade econômica do país. Acreditam que é só ter força de vontade de morar na Europa. São iludidos por influenciadores digitais que promovem nas redes sociais informações falsas de que todos os brasileiros vão conseguir trabalhar e ter sucesso em Portugal. Vendem um pouco do Eldorado, né? A questão da facilidade de ganhar em euros. E aí jogam, mostram até notas de euros, né? Mostrando que a pessoa está bem de dinheiro no exterior. E não é assim que funciona a história. Então, aqui vai o alerta. Com a inflação no nível mais elevado em Portugal nos últimos 30 anos e uma alta recorde no preço dos imóveis, não é aconselhável se aventurar em território lusitano sem informações confiáveis e um bom planejamento. Eu me arrependo porque, querendo ou não, eu tinha um emprego bom, eu trabalhava muito e eu tinha carro, entende? E mas dinheiro não sobra, mas aqui também não.